Você deve ter visto o tema, né? Memorização, ansiedade e insônia. E se a gente parar para pensar, eu acho que a maior parte da população tem sofrido com isso. Independente se você veio aqui porque você é estudante, independente se você veio aqui porque você trabalha ou você está em tratamento e precisa de algumas informações e insights para tentar fazer algum remodelamento e reajustes aí, tá bom? Vou trazer algumas informações para vocês de 3 passos fundamentais, trazendo um vídeo que psicoeduque, mas também coloque à prática. Algumas coisas provavelmente você já sabe, algumas informações provavelmente você não saiba, e de bônus eu vou colocar no final alguns chás e que você vai poder colocar para potencializar um pouquinho, enriquecer ainda mais esse vídeo, combinado? Então seja bem-vindo, já dá um joinha se esse vídeo vai agregar dentro daquilo que você precisa. Na dúvida, deixe aqui nos comentários. Se precisar, entre lá no grupo do Telegram, me marque e tire dúvidas por lá também. E na descrição você encontra todos esses links, tá bom? Para facilitar a tua vida. Meu nome é Kátia Horta, sou mentora de estudos, neuroeducadora e psicanalista. Sou TDAH e TAG, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também especialista em aprendizagem, tá bom? Então seja bem-vinda, seja bem-vindo, puxe a cadeira e preste atenção. Primeiro a gente tem que falar sobre a higiene do sono, né? E ela não começa fazendo só à noite, como a gente sempre ouviu por aí. Tem que começar a pensar que a higiene do sono precisa ser 24 horas por dia. E o que significa isso? Ao ter contato com a luz natural, a gente começa a produzir cortisol, e é o cortisol que nos desperta, né? E junto com o cortisol, você vem com um pouquinho de adrenalina e aquilo ali que te dá disposição logo de manhã. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote é assim: a partir do momento que você desperta, você contabiliza 12 horas, de 12 a 14 horas, é quando você começa a liberar a melatonina, aquela que vai te dando soninho. Então, já que você vai fazer toda essa readequação para mim, então é mais ou menos assim. Acordei às 6 horas da manhã porque eu tenho que trabalhar, ou às 7 horas da manhã porque eu tenho que trabalhar. Faço o cálculo para ter uma noção de quando começa a liberar a minha melatonina. Porque é importante você verificar isso. Porque imagina, você sabe mais ou menos quando você começa a liberar a melatonina. E aí você está exposta a um monte de luzes. Exposta à TV, à luz do celular. O que vai acontecer? Você vai bloquear essa melatonina e até ela voltar a produzir, você vai demorar muito para pegar no sono, tá bom? Então, anotou aí? Anotei, Kátia. Então, o que você precisa fazer ao acordar? Então, você vai ter que abrir as suas janelas, tá? Você vai ficar olhando ali, espero que já tenha amanhecido com sol. E se tiver nublado? Se tiver nublado, aí você vai ter que usar uma luz artificial, tá bom? A diferença da luz natural para a luz artificial, pelo que eu andei pesquisando, é mais ou menos de aqui, tá relacionado a lux, que você pode pesquisar depois, tá bom? A luz natural solar, ela vai de 300 lux se você usar a artificial, e usando a natural em dias ensolarados de 10.000 a 50.000 lux, dependendo da intensidade. Então, lugares mais quentes, como Rio de Janeiro, Norte, Nordeste. Então, se você se expôs à janela, acabou de acordar, eu preciso que enquanto você tome seu cafezinho, você fique ali de olho nessa luz. Não vai olhar diretamente para o sol, porque isso vai te fazer mal, tá bom? Então, o que acontece? Na sua retina, ela tem células, e essas células vão despertar e vão lá avisar o seu organismo: libera aí cortisol, porque ele precisa começar a se movimentar, tá? Desse modo mesmo. Tá. E eu que vou estudar, digamos, vamos colocar um exemplo. Eu vou estudar, eu faço a mesma coisa, e se eu acordei de madrugada, o que eu devo fazer? Pesquise qual a luz artificial que vai deixar você mais estimulado para os estudos. Então, se você está ali no seu cafezinho e você acordou e ainda é noite, você tem que estudar num lugar extremamente iluminado. Então, você vai ter que ver diante daquela lâmpada, que tranquilinha, aquela luzinha meio baixinha assim. Não vai rolar, tem que ser um pá.
tá bom? Bem iluminado mesmo, para que você consiga fazer com que as células despertem bastante o seu cortisol. Enquanto você toma seu cafezinho ali, daqui a pouco vamos chegar no café também. Tem aplicativos que você pode pesquisar que medem a quantidade de luz que você precisa para liberar o cortisol. Então, anota aí, é de 300 lux em diante, tá? Vai começar a agitar o seu cortisol. Preferencialmente de 10.000 lux em diante, que é aquela luz natural. Se não tiver, tenha como parâmetro. Então pesquise aplicativos para medir a luz no ambiente. Tem um aqui que eu vi muito rapidamente, mas eu não pesquisei, nem sei como se escreve muito bem, mas chama-se Lightmeter. Algo assim, mas aí você pesquisa, tá? Um aplicativo que, pela câmera do seu celular, você tem uma noção se você já está atingindo, no mínimo, essa quantidade de luz que você precisa. Agora precisa tomar cuidado, porque se você estuda à noite, é aí que o bicho vai pegar. Por quê? Kátia, eu estudo à noite, e se eu acordei tal horário e eu sento para estudar e eu percebo que vai começar a produzir melatonina das 19 às 20 horas, é justamente quando eu sento para estudar, eu vou precisar ativar a luz para eu não ficar com sono estudando. Aí que tá um grande impasse na minha vida, né? É verdade. Por quê? Porque se você ficar ativando com muitas luzes ali, você vai demorar um pouquinho, que aí sim que você vai usar a ideia da higiene do sono à noite, para pegar no sono. Então você tá ali estudando, tá ali com as luzes fortes, para que você consiga ficar ativo. Preferencialmente, se você tirar 3 horas de estudos por dia, por noite, na verdade, porque é no geral o que vocês conseguem, você precisa parar no máximo umas 9h30, 10 horas. E nessa 9h30, 10 horas você vai estar bem agitado. O ideal é que daí você tome um banho um pouco morninho, mas se já tomou banho, tudo bem também para estudar. Mas que você já deixe preparado um chazinho, vá pro escuro. Se você tem dificuldade de pegar no sono, fica lá no celular ou na televisão, opte por podcasts interessantes que vocês gostam de ouvir. Fica lá no escuro depois de tomar esse chá, que eu vou dar dicas no final desse vídeo, porque daí já vai preparando o teu corpo. O que não pode estudei 3 horas, vou encher a barriga, vou tomar Coca-Cola, mesmo Coca-Cola zero, não pode. E aí achar que vai tomar um medicamento para induzir o seu sono, só deixar a responsabilidade no medicamento, e aí depois de um tempo já não está dormindo, começa a colocar a culpa no medicamento, já tá errado aqui. Então vamos repassar novamente? Kátia, eu estudo à noite, então eu tenho que colocar as luzes bem fortes, fazer o cálculo de quando eu começo o processo da minha melatonina. Então se eu perceber que 12 horas deu tal horário, eu já vou começar a liberar a melatonina, mas eu quero retardar essa liberação, eu vou colocar luzes bem fortes. Aqui eu pego aplicativos para medir se tá acima de 300, né? Não vou tomar cafeína, não posso tomar porque a cafeína fica muito tempo no meu organismo, basta eu usar essa quantidade de luzes, né? Você também pode fazer alguns polichinelos, fazer uma corridinha assim, procurar nos canais no YouTube, atividades HIIT de 3 minutos, alguma coisa assim que libere bastante adrenalina, e aí sim sentar e estudar, tá bom? Com a luz bem forte, não pode ir com cafeína. Eu vou falar pra você exatamente, tem coisas que tem cafeína aqui, inclusive medicamento que você não pode tomar à noite. Por quê, Kátia? Sem sono, sem memorização. Sem sono, dores musculares fortíssimas. Sem sono, burnout, não só no trabalho, mas burnout nos estudos. Sem sono não adianta nenhum planejamento, não adianta nenhuma estratégia, não adianta o melhor material de estudos, não adianta. Não adianta falar, eu estou revisando um monte de vezes e não estou retendo conteúdo. Por 2 opções, ou você não está dormindo direito, ou você não está sabendo revisar, tá? Nas questões quando eu falo sobre estudos. Estamos conversando? É o organismo. Não tem o que fazer. Não tem milagre, não tem promessas milagrosas aqui. Não tem. Pare de cair nessas coisas. Você não é mais criança. Combinado? Tá bom, Kátia.
Então, ou seja, o primeiro remédio ao acordar é ter contato com essa luz. Saber calcular quando você vai começar a produzir a melatonina e adequar se você estuda à noite. Combinado? Combinado. Tá. O que mais que a gente pode colocar aqui? Na parte dos sonos, vamos deixar só isso daqui para o vídeo não ficar tão grande. Segundo passo. Eu sempre falo, reeducação alimentar. Não tem jeito. Imagina você enchendo a pança à noite para estudar. Colocar o teu estômago para trabalhar junto com o teu cérebro depois de um dia super cansativo de trabalho. Não vai rolar. Só do intestino você já tem uma média de gasto de 30%. E se você colocar o cérebro para funcionar, um ou outro vai ser desativado. E como é o estômago que está lotado de comida, o teu encéfalo vai trabalhar de modo reduzido. Então, o que você tem que fazer se você vai estudar 3 horas à noite? Você tem que chegar já comer o que você vai comer, comida leve. Preferencialmente uma dieta mediterrânea à noite. Pesquise o que é dieta mediterrânea. Não pode tomar Coca-Cola, nem zero, nem normal. Não pode comer chocolate à noite, principalmente se for chocolate escuro, porque tem cafeína. Se estiver com dor de cabeça, não pode tomar medicamentos para dor de cabeça que você veja que tem cafeína ali. Não pode, porque isso vai prejudicar o seu sono, combinado? Então, cheguei, comi, tomei um suco ali da... Aí você pesquisa, não vou ficar colocando sobre os sucos aqui. Um suco, me organizei, aí sim vou tomar o meu banho. Enquanto vai fazendo essa digestão, você pode tomar alguma coisa que ajude na digestão. Por um exemplo, fazer um chá de hortelã, deixar esfriando, né? Você até pode fazer com alecrim junto ou sálvia, que te deixa mais atento, combinado? Aí, você, enquanto tá ali fazendo a digestão, junto com o chá gelado ou quentinho, dependendo da temperatura que você estiver aí se organiza para estudar dentro daquilo que eu já expliquei. Combinado? Tem que ser assim, tá bom? Não tem jeito. Tá. Isso, gente, sobre o estômago e o cérebro é para toda a alimentação. Imagina, tem gente que vai fazer prova e come coisas pesadas. Tem gente que está tendo que lidar com ansiedade crônica. Tem gente que está lidando com fibromialgia e não faz detox. Uma alimentação totalmente desregrada inflama o teu corpo e te deixa numa predisposição à depressão. Piora os seus estados clínicos em relação à fibromialgia, dentre de outras coisas. Muitas das vezes, seja qual for o tratamento que você está fazendo, o tratamento vai ficar retardando o seu processo de cura, ou simplesmente você vai colocar a culpa que o medicamento não está funcionando porque a senhorita ou o senhor não quer fazer uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar é fundamental e você precisa pesquisar. Alimentação detox, a alimentação mediterrânea. E eu sei que dependendo dos seus contextos econômicos aí, a alimentação mediterrânea não está dentro daquilo que das suas possibilidades, principalmente se você está aqui no Sudeste ou em lugares que não são praianos. Eu compreendo isso, mas se você precisa de um detox, você pode conversar com um nutricionista a respeito disso para desinflamar o teu corpo. Presta atenção, para desinflamar o teu organismo. Uma dieta muito recomendada para essas situações é a low carb. Anota aí, vai pesquisar e conversar com um profissional que entende sobre isso. Tem canais de nutricionistas que você pode pesquisar. Se você jogar, o próprio profissional que é da área já fala sobre isso. E pesquise também sobre jejum intermitente em canais de médicos, tá bom? Vai cair de gaiato em algumas coisas, pessoas que têm embasamento, tá bom? Então anota que isso é importante para você. Tá. Ou seja, né, não precisa ser perfeita a sua alimentação, mas tem que ter consciência e comprometimento, tá? Não adianta colocar responsabilidade só nos outros. Se você tá imaturo, paladar de criança,
vai ficar complicado, porque não somos mais. Quando a gente é jovenzinho, a gente consegue fazer os abusos e o corpo se recupera. Dependendo da sua idade, meu filho e minha filha, não vai rolar achando que você vai se entupir de suplementação, vai se entupir de chás, porque quer ficar comendo bolacha, quer ficar comendo macarrão, quer ficar se entupindo de pães, quer ficar se entupindo de fritura, quer ficar se entupindo de fast food, pizzas, etc, etc. Se você está doente, você vai ter que ter essa consciência, tá? Se você está bem, você não está tendo problema nenhum com isso, não tem problema nenhum. Na semana, vez ou outra, você comer essas coisas, mas se não for o seu caso, para um tratamento e para melhora das suas funções cognitivas, precisa sim fazer reeducação alimentar, tá bom? 3. Cafeína é uma grande polêmica. Até então eu havia pesquisado e eu sabia que a gente poderia tomar um café, alguma coisa, no máximo até as 3 da tarde, até as 4 da tarde, porque ele fica ali surtindo efeito durante muitas horas em seguida, até o corpo conseguir eliminar. E eu não tenho muita certeza, você pesquisa depois sobre isso. Se não me falha a memória, é de 10 a 12 horas, né? Lógico que no início com uma potência muito maior, mas depois ele ainda continua reverberando aí no seu organismo, tá? Essa parte aqui é muito importante se você tem ansiedade, se você tem fibromialgia, se você é TDAH, se você... O que nós podemos colocar aqui também? Insônia, tá? Você tem que tomar cafeína até ao meio-dia. Presta atenção aqui, tá bom? Se você se enquadra no tema do vídeo, não vai ter por onde fugir, tá? Então aqui, ó. Café você toma de manhã. Pode tomar, sei lá, se você almoça cedinho, um cafezinho logo depois e vai ter que parar. E quando eu falo café, então o que você vai cortar pra mim? Tem que olhar medicamentos para dor de cabeça que tem cafeína, chocolate, aquele 70% cacau, 50% cacau. Isso eu tô falando para essa situação, tá bom? Porque os chocolates com bastante cacau têm seus benefícios, mas em horários específicos também. Então, quanto mais escuro for o chocolate, mais cafeína tem. Você vai ter, dentro do nível de tratamento, cortar Coca-Cola Light, cortar Coca-Cola normal, tudo que tiver cafeína. Chá preto tem muita cafeína, tá bom? O chá verde, ele não tem tanta cafeína, porque ele tem uma outra substância que dá uma equilibrada. Mas se for no contexto de tratamento aqui em relação ao que a gente está mencionando, vai ter que tirar também, tomar nesses horários específicos. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui que tenha. O que acontece? Se você está tomando ansiolíticos, se você está tomando medicamentos para tratar fibromialgia, se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, lógico que se você só tem transtorno de déficit de atenção, talvez tomar a cafeína, se você não for ansioso, tá? Crônico, não vai fazer tão mal assim para você. Mas, geralmente, as pessoas são TDAH, né? O déficit só de atenção, que na verdade era para ser diagnosticado numa maior parte, principalmente relacionado às mulheres, que tem aquela parte de muita sono, pessoas que dormem bastante, pessoas que têm hipersonia, aí não vai ter tanto problema, mas evite. Então você pode, nesse caso aqui, tomar no máximo até as 3 da tarde. Mas o ideal é que vocês troquem o café com cafeína pelo café descafeinado, o solúvel, que tem o mesmo sabor. Você não vai sentir a diferença, porque às vezes é pelo sabor que você quer. Eu amo café também, tá? Então, o que eu aprendi hoje, agora, eu tô gravando esse vídeo cedo, tomei o meu cafezinho bem escuro, gostoso, depois eu tomo mais um pouquinho. Depois, se eu sentir vontade de tomar um cafezinho com leite, para acompanhar com uma bolachinha sem glúten, com uma coisinha assim, no lanchinho da tarde, eu vou tomar descafeinado, tá? No solúvel, tem uma marca aí bem conhecida que tem o mesmo sabor. Então você não pode estar fazendo tratamento de ansiedade, tratamento de insônia, se você é bipolar. Se você for bipolar, então, mais ainda, hiperativo e sofrendo de insônia, você vai ter que cortar por um tempo, tá bom? E vai ser pro seu bem isso aí. Agora eu vou te dar dicas de algumas coisas que você vai trocando, que você vai mudar. Então, lembra que eu expliquei no começo do vídeo, à noite, se você estuda à noite, o que você vai fazer, né?
Então, falei do chá de hortelã, enfim, sobre as luzes. Quando estiver chegando um pouco que você vai finalizar os seus estudos, você tem algumas opções de chás aqui. Você vai pesquisar chá de lavanda, mas lavanda de qualidade. A minha eu encontrei na Amazon, não é barato. Eu paguei um saquinho, R$50, mas dura bastante. Chá de lavanda, chá de camomila, uma camomila de boa qualidade, bem fortinho, tá bom? O alecrim você coloca dentro dos contextos que eu mencionei, mais para os estudos, mais para atenção, ou fitoterápicos em gerais, que você pode pesquisar. Tem um que é muito bom, o Ansiodoron da Veleda, que eu tenho falado muito a respeito dele para vocês, dentre outros fitoterápicos que você pode pesquisar aí. Só que olha, quando eu falo sobre esses chás, eu recomendo que você converse com nutricionista com formação em fitoterapia, tá bom? Ou com médico nutrólogo, para fazer essas adequações e você não ficar aí se automedicando sem ter informação, porque cada organismo reage de um jeito, tá bom? Outra coisa que você precisa estar atento, muito atento, ao intestino. Eu sei que você já ouviu muito, mas eu tenho que voltar a reforçar sobre isso. O intestino tem que estar regulado também, tá? Então, nós temos aí já, eu acho que chama-se Ai, meu Deus do céu, eu já vou lembrar. Lactobacillus. Eu acho que só tem uma marca. Então, você joga ali no Google Pisciculactobacillus, não é bem esse nome, mas aí a partir disso vai vir um nome que é para você pesquisar. A importância de você estar suplementando, conversando com o médico nutrólogo, tá bom? Com nutricionista com formação em fitoterapia, por favor, tá? Algumas suplementações muito importantes de manhã que vai ajudar a liberação maior de serotonina, tá? Para alimentar as bactérias boas, principalmente quem toma antibióticos. Imagina um antibiótico que entra aí no seu organismo, ele não tem um radar para ir lá matar suas bactérias ruins, que estão fazendo mal para você e causando infecções, né? Vai matar também as bactérias boas. Então, se você está nesse processo de trabalhar muito, precisa, e é um estudante, tem que saber, tomei antibiótico, eu preciso suplementar com lactobacilos específicos. E já existe lactobacilos específicos até para controle de compulsões alimentares e controles ansiosos e potencializando a cura de tratamentos depressivos. Então anota aí que essas informações são importantes e bem atualizadas também, tá bom? Estamos conversados? Espero que sim. Abraço forte de ursa. Não saia desse vídeo sem dar o curtir. Na dúvida, ou se quiser complementar alguma fala daqui, deixe nos comentários, porque eu leio todos, tá bom? Beijão, fique com Deus.